Olá, queridos estudantes da educação de jovens e adultos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Deisiane. Hoje nossa aula de língua portuguesa é sobre concordância nominal. Agora, vamos ler uma tirinha? Uma árvore deve ter boas raízes e uma casa deve ter uma boa fundação. E toda opinião devia ter um bom fundamento. Vamos ler novamente? Uma árvore deve ter boas raízes. Uma casa deve ter uma boa fundação e toda opinião devia ter um bom fundamento. Vamos analisar? No primeiro quadrinho aqui na tela, temos a expressão boas raízes. Raízes é o substantivo, a palavra núcleo, ou seja, a palavra que é importante. Tudo em volta dela que esteja relacionado a raízes núcleo tem que concordar com ela. Por isso, boas está no feminino plural. No terceiro quadrinho, temos a expressão bom fundamento. Neste caso, o substantivo é fundamento. Esta é a palavra núcleo e tudo relacionado a essa palavra concorda com ela. Por isso, bom está no masculino e no singular. O personagem Arnaldinho da tirinha está comparando coisas e observa que se as árvores precisam ter boas raízes, a casa boa fundação, quando damos nossa opinião, devemos ter boa fundamentação para ela. Arnaldinho quer criticar as pessoas que dão opinião, mas não tem argumento. Temos aqui uma boa reflexão, tanto para a vida, quanto sobre a concordância nominal. Percebemos claramente aqui na tirinha que através da concordância entre boas raízes, boa fundação e bom fundamento, que o adjetivo bom, boa, concorda com os substantivos com os quais se relaciona. No caso, raízes, fundação e fundamentação. Agora, observe aqui na tela. Temos duas imagens, o carro e a blusa. Vamos ler a primeira frase? O carro vermelho está sujo. O carro vermelho está sujo. De quem nós estamos falando nessa primeira frase? Do carro. O carro é uma palavra masculina ou feminina? Carro é uma palavra masculina. Está no singular ou no plural? O carro. Então, está no singular. E se eu for falar esta frase no plural, como irá ficar? Os carros vermelhos estão sujos. Os carros vermelhos estão sujos. Ok? Agora, vamos analisar a segunda frase. A blusa vermelha é velha.
A blusa vermelha é velha. Por que vermelha? Porque digo a blusa. Então, ela é vermelha. Blusa é uma palavra feminina ou masculina? Feminina, não é mesmo? Então, digo e escrevo a blusa. E por que velha? Porque a blusa está no feminino. Então, digo velha e não velho, ok? O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Acompanhe comigo aqui na tela. Os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Os é o artigo. Ele está no masculino e no plural. Nossos é o pronome. Ele está no masculino, plural. 2 é o numeral. Ele está no masculino e no plural. Brinquedos é o substantivo. Ele está no masculino, plural. Preferidos é o adjetivo. Está no masculino, plural. Observe que o artigo os, o pronome nossos, o numeral 2 e o adjetivo preferidos refere-se ao substantivo masculino, plural, brinquedos. Por isso é que eles estão todos no masculino, plural, ok? Então, a regra geral é o adjetivo, o pronome, o numeral e o artigo concordam em gênero e número com o substantivo a que se refere. Vamos com mais exemplos? Vamos para o primeiro exemplo. Os seus 2 carros novos chegaram. Outro exemplo. Estes lindos olhos verdes me encantam. Mulher bonita, homem bonito. Mulheres bonitas, homens bonitos. Ok? Conseguiram entender? Vamos agora observar alguns casos especiais de concordância. O caso das expressões um e outro e nenhum e nem outro. Esses casos deixam o substantivo no singular, mas o adjetivo deve ir para o plural. Observe, abordamos um e outro caso inacreditáveis. Quem é o adjetivo aqui? Inacreditáveis. E com isso, ele vai para o plural. Não encontramos nenhum e nem outro diretor reeleitos. Quem é o adjetivo aqui? Reeleitos, não é mesmo? Então, ele foi para o plural. Segunda regrinha, a concordância, quando 2 ou mais ordinais antecedem um substantivo, é feita da seguinte forma. Quando o artigo repetido, o substantivo fica no singular. Exemplo, o primeiro e o segundo andar. Quando o artigo é repetido, o substantivo fica no plural. Exemplo, o primeiro e o segundo andares. Quando o artigo não é repetido,
o substantivo fica no plural. Exemplo, o primeiro e segundo andares. Conclusão, quando o artigo é repetido, o substantivo pode ficar no singular ou no plural. Quando não é, o substantivo fica obrigatoriamente no plural. Beleza? Agora, observe. Obrigado ou obrigada? Segundo a gramática tradicional, a palavra obrigado é um adjetivo que, num contexto de agradecimento, significa que alguém se sente agradecido por alguma coisa, por algum favor que lhe tenha sido feito, sentindo-se obrigado a retribuir este favor a quem o fez. Por ser adjetivo, deve concordar com o elemento ao qual se refere, em gênero e número, podendo ser masculino ou feminino, singular ou plural, dependendo da pessoa que se sentir obrigada a retribuir um determinado favor. Assim, o homem, ao agradecer, deve dizer obrigado. A mulher, ao agradecer, deve dizer obrigada. Na tela, os dois estão corretos. Ok? Vamos agora de desafio. Complete aqui comigo a frase. 3 pontinhos, falou a menina. Você sabe me dizer qual forma se encaixa, não sabe? Que tal pensar mais um pouco? E aí? A resposta é obrigada, falou a menina. Muito bem. A menina, que é uma palavra feminina, ao agradecer, deve dizer obrigada. Agora, você aí de casa, me diga, se diz meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Quando eu digo comprei 3,5 metros de tecido, é 3 metros mais meio metro, não é? Andei 2,5 léguas. Para chegar até aqui, é 2 léguas mais meia légua, né? Então, a frase correta é meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Podemos concluir que a expressão correta é meio-dia e meia, já que o numeral fracionário concorda em gênero com a palavra hora. Meia equivale à hora, pois o numeral fracionário meio deve concordar em gênero com a palavra da qual ele é uma fração. Uma dica: a palavra meio, equivalente a metade, é adjetivo e concorda com o substantivo. A palavra meio, equivalente a um pouco, é advérbio e não varia. Como, por exemplo, eu estou meio chateado, ou seja, um pouco chateado, ok? Agora, e o adjetivo da expressão? É proibido ou é permitido? O adjetivo da expressão é proibido ou é permitido só varia quando o substantivo a ele ligado aparece com o artigo a. Isso mesmo, só quando aparece com o artigo a. Exemplo: é proibido entrar, então não varia, ok?
É proibida a entrada. É proibida a entrada. Nota-se que o artigo a aparece. Não é permitida a permanência de pessoas neste local. Novamente, aparece o artigo a. Vamos conhecer alguns casos com os adjetivos compostos? Vamos lá? Quando houver um adjetivo composto, somente o último elemento sofrerá flexão. Somente o último elemento, hein? Tanto de gênero quanto de número. Exemplo: meus avós são franco-brasileiros. Notaram? Somente o último elemento sofreu flexão. Próxima frase. As guerras greco-romanas marcaram a civilização ocidental. Novamente, o último elemento sofreu flexão. Qual elemento, professora? Romanas. Outra frase. Em São Paulo, há várias comunidades nipo-brasileiras. Mais uma vez, o último elemento sofreu flexão. Qual elemento? Brasileiras. Agora, vamos para mais uma regra de concordância. Se o adjetivo só puder referir-se ao último substantivo, porque o sentido assim exige, só com ele se fará a concordância. Exemplo: comprei livros e pera madura. Qual o último substantivo? Pera, não é mesmo? E o adjetivo? Madura, pois livros jamais amadurecerão, não é verdade? Vamos para mais um exemplo. Meu tio comprou fazenda e carro importado. Qual o último substantivo? Carro, não é mesmo? E o adjetivo? Importado. Muito bem. Agora, vamos para o verdadeiro ou falso. Me diga aqui, é possível dizer suas filhas sempre chegam da escola juntas? Elisa e Ana sempre trabalharam juntas? Pense comigo. Não, né? E por quê? Porque a palavra junto só não varia quando faz parte de locução prepositiva. Junto com, junto de, junto a. Exemplo: essas moças nunca saíram junto com o pai. Havia sempre mulheres junto de mim. E então, qual é a forma da escrita correta das frases acima? Suas filhas sempre chegam da escola juntas. Elisa e Ana sempre trabalharam juntas. E aí, pessoal, gostaram? Nossa aula chegou ao fim. Agora é com vocês. O momento é de recados. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Tchau, tchau!